Muito boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, encarnados e desencarnados, a essa casa de Jesus. Eu vou começar com alguns recados da casa. Primeiro, falar do nosso trabalho de evangelização, que está aberto a todos. Então, nós temos aqui às terças-feiras, das 16h30 às 17h30, a iniciação ao Espiritismo, cuja facilitadora é nossa querida irmã Alessandra. E esse é indicado para aqueles que estão iniciando, estão conhecendo a doutrina. Aos finais de semana, nós começamos no último sábado, das 17 às 18h30, um curso misto, presencial e online, para quem não puder comparecer, do Evangelho segundo o Espiritismo. E, em seguida, das 19 às 20h30, o curso do Livro dos Médiuns. Esse tem alguns pré-requisitos, a turma já está um pouco adiantada. Então é só para quem já realmente tem um estudo prévio do Evangelho, do Livro dos Espíritos. E aos domingos, às 19 horas, temos o curso remoto, intensivo, que alterna um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo e um capítulo do Livro dos Espíritos, com o nosso irmão Diego. Tá? Esse é feito pelo Zoom. Agora, com relação aos trabalhos da casa, eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer a todos que contribuem direto ou indiretamente com esses trabalhos, seja na forma de trabalho, seja financeiramente, seja por doações. Então a gente tem diversos trabalhos aqui. Às quartas-feiras à tarde a gente tem o bazar, que a gente vende as doações por um valor baixo, tal, que ajuda a pagar as despesas da casa. Nós temos às terças-feiras, a partir das 7h30 da noite, a nossa assistência aos nossos irmãos em situação de rua. Então, além da própria entrega que a gente faz às 19h30, já muitas vezes na segunda-feira também já começa todo o preparo. Temos também as cestas básicas, a nossa querida irmã Maria José cuida, e o enxoval dos bebês das mãezinhas carentes. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos que colaboram, tanto com a casa, com a manutenção da casa, com os trabalhos assistenciais, e convido a todos a participar. Temos também a evangelização infantil no mesmo horário da palestra. E convido a todos que tenham interesse de aprofundar os conhecimentos da doutrina espírita a participar da nossa evangelização, porque, como disse Kardec, né, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, porque o progresso moral e o progresso intelectual tem que andar junto. Então eu vou convidar agora a todos a fechar os olhos, elevar os pensamentos ao nosso Mestre Jesus. E hoje eu vou ler uma oração muito bonita do nosso Emmanuel, chamada Oração Nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia,
a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir os desígnios, onde e como queira, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. E agora convido nossa irmã Eliana, que vai trazer um pouco dos conhecimentos da doutrina para nós, que a espiritualidade, o mentor dela, os mentores da casa, a inspirem e que ela possa entrar dentro do coração de todos. Graças a Deus. Boa noite a todos. Gabi, tá me ouvindo? Hoje a gente vai falar sobre as chaves do reino. E aí, para começar a falar das chaves do reino, eu trouxe aqui um capítulo de Mateus, capítulo 16, versículo 19, onde Jesus vai dizer: Eu te darei as chaves do reino. As chaves do reino dos céus, e tudo que ligares sobre a terra estará ligado nos céus, e tudo que desligares sobre a terra estará desligado também nos céus. Então, para começar a desenvolver esse tema, nós vamos refletir um pouquinho sobre o que é essa chave, o que é o reino dos céus. E a gente sabe, né, pela utilização que a gente usa, o simbolismo de uma chave. Uma chave, ele te dá o acesso a algum lugar. Então, sem a chave, nós não conseguimos abrir a porta para adentrar ao centro. Então, o simbolismo justamente dessa passagem é o acesso que Jesus vai nos dar. Então, ele diz assim: eu te darei. Ele não diz eu te dei. Se eu te darei, é porque existem alguns requisitos que deverão ser seguidos para que a gente obtenha essa chave. Para receber a chave de um centro espírita, como presidente, como trabalhador, como coordenador, nós precisamos obedecer a alguns requisitos. Fazer os cursos da casa, nos afinarmos com o pessoal que trabalha aqui, escolher, né, alguma tarefa, continuar a tarefa como é feita aqui, respeitando todos os outros colaboradores. E só assim, depois de um estudo, depois da confiança obtida, o trabalhador recebe a chave do centro espírita para vir trabalhar. Então, nessa simbologia, nós já entendemos que Jesus diz que nos dará essa chave, não está nos dando agora, ele nos dará. Para isso, precisamos cumprir os requisitos. E aí vamos entender que requisitos são esses. Nós avaliamos aqui que para recebermos a chave do centro espírita, de qualquer lugar, precisamos ter a responsabilidade. E então nós vamos aprender que responsabilidade é essa que Jesus está nos convocando. Em Mateus capítulo 7, 21, Jesus vai dizer: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Então ele vai dizer que não são todos que receberão essa chave. Lógico que a doutrina espírita nos ensina
que essa simbologia é um momento. Através das reencarnações, a gente vai aprendendo e vai querendo se modificar. E através dessas modificações, todos nós entraremos nesse reino. O que Jesus está querendo dizer aqui é porque na cultura judaica, e naquela época onde Jesus vivia, existia uma briga ali entre fariseus, saduceus e zelotes para dizer quem era o povo escolhido e quem entraria então no reino dos céus. É mais ou menos o que a gente faz hoje com as religiões. Então a gente diz o seguinte: só aquele que é espírita tem o conhecimento e vai adentrar as portas dos céus. Ou só aquele que é evangélico, aquele que está na minha religião, é que tem a verdade e que vai receber as chaves e entrar no reino dos céus. Ou só aquele que é católico é quem detém a verdade e só esta religião vai te salvar e então você vai receber as chaves do reino. Então, a gente acaba meio que misturando as coisas, mas trazendo essa cultura de muito tempo atrás e multiplicando ela, né? E se a gente não entender que Jesus, né, não tinha religião, ele era o amor, e ele conduz todas essas religiões para um único caminho, que é o caminho do bem, do amor para todas as criaturas, a gente corre o risco de segregar, né? De muitas vezes nos diferenciar, de evitar contato com aquele que tem uma religião ou outra, por não compactuar das mesmas ideias e por acharmos detentores da verdade. Quando o Espiritismo nada mais é que também uma gota da verdade do oceano. E existe muito mais a conhecer, que com o tempo será nos revelado. Assim como o Espiritismo foi revelado no momento certo e que antigamente não podia ser revelado pela maturidade psíquica e emocional, intelectual daqueles da época. Então, assim, todos vamos evoluindo. Então, Jesus está falando aqui que nem todo mundo vai entrar no reino dos céus, momentaneamente. Justamente para estes religiosos, que aí, aqui no Evangelho dos Humildes, de Eliseu Rigonati, ele vai trazer alguns tópicos muito importantes para a gente questionar justamente esse Senhor, Senhor, né? Será que é todo mundo que diz Senhor, Senhor, me ajuda? Será que é todo mundo que fala isso que vai receber, que vai conseguir adentrar esse reino? Então Eliseu ele diz o seguinte, olha, não são os rótulos religiosos que abrem as portas dos planos felizes do universo. Então, não adianta eu dizer que sou uma palestrante, ou que sou um presidente de um centro, ou que tenho um cargo, ou que sou um padre, uma freira, um pastor. Não são esses rótulos que vão me garantir a entrada no reino. Eliseu ainda coloca assim, ó, nem tampouco as palavras piedosas que se pronunciam. Então não adianta falar palavras bonitas sem que o evangelho faça parte da modificação interior. Então posso falar lindamente, mas se nada refletir no meu coração e se eu não mudar minhas atitudes, não me garantirá no reino dos céus. Eu vou ter que vir com várias e várias outras experiências para que eu aprenda com a humildade e a simplicidade que Deus nos governa. E aí ele vai dizer assim também, nem as obras que se praticam quando são o orgulho ou a hipocrisia que as ditam ou inspiram. Então isso é muito importante, porque às vezes a gente cai num movimento automático, porque no fundo a gente quer fazer a caridade, mas como a gente ainda não se modificou ou vai se modificando muito lentamente, às vezes até estagna na modificação interior, a gente sempre foge. E a gente foge, às vezes, por um automatismo de caridade exterior. Que seja fazer algo por alguém. Então, a gente se ocupa de segunda a sexta, ou de segunda a segunda, com atividades exteriores voltadas à caridade, mas interiormente não modificou.
eu faço o bem para o outro, mas a mim mesma eu não estou fazendo. Por quê? Porque o que dita, às vezes, interiormente, é justamente o que ele está falando, o meu orgulho, a hipocrisia. Eu quero demonstrar para a sociedade que eu estou modificada, que eu sou uma pessoa iluminada, que eu estou evoluindo, ou que eu sou um espírito de luz, quando, na verdade, eu não sou. E aí, não me reconhecer com as minhas imperfeições e limitações me leva para caminhos, muitas vezes, farisaicos, que é um simbolismo da hipocrisia. Por que farisaicos? Por que Jesus vai falar tanto e ele só vai criticar os fariseus por esse aspecto? Porque eles se mostravam muito belos, com roupas luminosas, pareciam criaturas iluminadas, mas não modificaram o seu coração. Então, ao invés de acolher e ajudar aqueles que precisavam, ele mais levavam fardos pesados, porque ficavam criticando e observando quem cumpria ou não os ritos. E por isso não se modificaram interiormente. Por isso Jesus vai chamar os fariseus de sepulcros caiados. Aparentemente são muito bonitos por fora. As pessoas falam maravilhas, mas quando você vai conviver, quando vai ver de perto o que são seus pensamentos, suas atitudes, são muito falhas. E é por isso que Jesus vai convidar a gente também para esse amor e perdão. Esse amor e perdão, ele não simboliza somente para o outro, mas principalmente para nós mesmos, porque quando a gente entra em contato com as nossas sombras, a nossa personalidade que ainda é doentia por conta da nossa evolução, muitas vezes a gente se nega e esconde quem nós somos para aparentar algo que não somos. Criamos máscaras, nos comportamos de forma diferente em vários setores para aparentar algo que não somos. Então, se a gente vier aqui assistir uma palestra ou fazer os estudos do livro dos Espíritos, do Evangelho, etc., mas isso não modificar a nossa conduta, de nada vai adiantar. Não receberemos as chaves do reino. Os requisitos das chaves do reino para receber é a vivência do Evangelho. E para isso, todos nós precisamos nos esforçar e querer vivenciar o Evangelho. Então, Jesus vai dizer que nem todo mundo que entra, nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, vou entrar no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. E aqui ele diz, o que seria então fazer a vontade de Deus, do Pai, de Jesus? E aí nós vamos para o capítulo de Mateus 22, 37 e 39, onde Jesus vai justamente sintetizar o que é fazer a vontade de Deus. Quando ele diz, amarás o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, primeiro mandamento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, segundo mandamento. Quando Jesus vai trazer essa perspectiva para a gente, ele vai relembrar o Antigo Testamento. Naquela época, ele ainda estava falando para os judeus. Olha, o mandamento maior são esses dois. Daí depende toda a lei e os profetas. Então, quando a gente entende que a vontade de Deus é amar a Ele acima de tudo e o próximo como a nós mesmos, a gente já começa a buscar esse caminho. Amar o outro como a nós mesmos, a gente já consegue. Porque a gente já pensa muito bem antes de fazer algo ruim para o outro, porque passou a experiência parecida e diz, bom, eu não vou fazer isso para fulano, para ciclano, porque doeu em mim, eu sei quanto dói, quanto incomoda, eu não quero para ele o que eu não quero para mim. Então a gente já começa a ter essa percepção. E amar o outro como eu me amo, eu também já consigo amar. É que muitas vezes eu não me amo e eu não consigo dar aquilo que eu não tenho. Eu não consigo amar o outro. Mas Jesus está falando aqui, lembrando do Velho Testamento, como você. A referência é você ainda. Você ainda consegue se olhar. Então eu falo, bom,
eu gostaria que fizesse isso para mim, então eu também vou fazer isso para o outro. A gente já tem esse entendimento. Mas aí ele nos dá um desafio maior ainda, que é justamente o desafio que a gente está aqui para tentar compreender e para a gente evoluir cada vez mais. Então ele vai falar assim, olha, eu te dou um novo mandamento. E esse mandamento, ele vai superar esses outros dois do Antigo Testamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí eu desafio. Porque como eu me amo, eu já consigo, a referência sou eu. Agora, amar como Jesus amou é um desafio. Porque como eu vou amar como ele amou se eu não conheço Jesus? Para conhecê-lo, eu preciso estudar o Evangelho. Essa casa bendita já abriu as portas para o estudo do Evangelho. Quem quiser conhecer mais sobre Jesus, aprofunde nas palavras do Cristo, porque só entendendo, estando mais intimamente ligado com ele, é que a gente vai conquistando as virtudes que ainda estão ocultas na nossa alma. Então, nós vamos entendendo ali como Jesus quer que nós amemos. E aí aqui no livro Emmanuel, Monte Acima de Emmanuel, capítulo 14, Amar e Perdoar, Emmanuel vai dizer assim, que Jesus nos recomendou amar-nos uns aos outros, tal como ele mesmo nos amou, e perdoar as ofensas 70 vezes 7 vezes. E é interessante quando ele diz perdoar 70 vezes 7 vezes, porque o 7 simboliza o infinito. Então não é multiplicação, é perdoar infinitamente, assim como ele nos perdoou e nos perdoa. E aí ele conclui, Emmanuel, não porque nos considere habilitados, então, para amar como Jesus amou e perdoar como Jesus perdoou. Mas ele não porque nos considere habilitado para esse comportamento, mas porque se a gente aceitar essas diretrizes com paciência, aí está a chave. Ele se tornará mais intimamente associados a nós. E com ele estaremos fortes e seguros para fazer isso. Então, Emmanuel está dizendo o seguinte, Jesus sabe das nossas capacidades, das nossas impossibilidades e da nossa humanidade. Deus e Jesus reconhece que nós somos criaturas ainda em evolução, somos como crianças que estamos aprendendo a engatinhar. Então, por isso, nós vamos ter muitas quedas, vamos cometer muitos erros, e que esses erros são naturais do percurso evolutivo. O que acontece é que parece que inconscientemente nós ainda estamos arraigados com várias outras religiões que nos fizeram acreditar que o erro é pecado. E se eu peco, eu vou para o inferno. Isso quem vai falar é a Lírio Cerqueira Filho, no livro Psicoterapia de Jesus, e que a gente inconscientemente procura ser perfeito para não errar, porque se errarmos, pecaremos e estaremos indo para o inferno. E aí a gente cria as máscaras do ego, as máscaras que encobrem quem nós somos. Quando Jesus nos convida a amar-nos também e a perdoar-nos também, infinitas vezes, para que assim a gente também possa perdoar o outro. É aplicando essa lei de amor, misericórdia e caridade em mim que eu vou conseguir aplicar também no outro. E a gente se culpa demais e entra em processos que não são os nossos. Nós estamos aqui para evoluir. A gente precisa compreender que todos nós vamos errar e vamos cair hora ou outra. E esse é o caminho, não existe outro. E Deus, Jesus, sabe de tudo isso. O que ele diz, só ouça, só escute as palavras de Jesus, entenda que é preciso conhecer o Mestre, que é preciso perdoar, que é preciso amar como ele amou. E assim, se a gente mesmo não querendo, mesmo dizendo eu não consigo fazer, eu não consigo perdoar, eu não consigo amar
como Jesus fez, mas tenho consciência que se eu quiser evoluir, eu preciso seguir as diretrizes do Cristo e me esforçar para orar por aquele que eu ainda sinto algo negativo, para orar, para conseguir perdoar um irmão. Então é através desse esforço de aceitar as diretrizes que eu preciso aprender a amar e a perdoar que o Cristo se faz intimamente ligado com os nossos corações. E aí ele começa a nascer dentro de nós. E aí Emmanuel vai dizer que é com ele que nós vamos vencer o orgulho e o egoísmo. É com ele que nós vamos vencer todas as nossas limitações, porque ele já veio. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então não é a gente que vai vencer o orgulho, o egoísmo, a gente não sabe o caminho de vencer. Mas Jesus sabe. E ele demonstrou isso pra gente. É preciso que a gente abra os nossos corações através dos estudos do Evangelho, que vão ampliando a nossa consciência para que a gente se observe, modifique as nossas atitudes, os nossos pensamentos, para que assim eu possa liberar o meu coração para que ele permaneça em mim. E assim eu e ele, o Pai, somos um. Assim como Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Nós, ele e o Pai, seremos um. E então ele agirá através da nossa boca, dos nossos olhos, dos nossos ouvidos e do nosso coração. E por isso que muitas vezes faremos coisas admiráveis, caridade, fraternidade, veremos os outros com um amor que nem cabe em nós, criaturas muitas vezes desconhecidas, mas que às vezes olhando você sente um amor profundo e se questiona de onde vem esse sentimento, de onde está esse amor, onde está essa felicidade que não é minha. E aí a felicidade, o amor do Cristo se reflete em nós, porque abriremos o nosso coração para que ele nasça em nós. E para que a gente vá conquistando esses requisitos, né, para receber a chave, existe um caminho, um percurso, um mapa que está no Evangelho, um GPS, escrito exatamente tudo que você tem que fazer para receber essa chave e entrar no reino de Deus e dar aquele abraço gostoso em Deus e nele. Esses caminhos são as bem-aventuranças, que é onde é uma escada evolutiva, que a gente vai aprendendo, então, o primeiro degrauzinho, humildade. E a humildade não é me dizer humilde, mas justamente me reconhecer que sou imperfeito, falho, erro e vou errar. Tenho luz e tenho sombras. As duas permanecem em mim. Não vou me preocupar com as sombras, vou focar na luz de Jesus, porque é esta luz que vai vencer as minhas sombras. Então não se preocupem se você ainda não faz excelentes atitudes ou se você não é uma criatura iluminada. Todos nós seremos. A gente só precisa focar no caminho. E o primeiro degrau é reconhecer-se falho. Duas caras, luz e sombras. Uma dualidade. Um personagem algumas vezes, outras não. Qual é a diferença? É que Jesus ilumina para que eu possa mudar. E eu preciso ser sincero comigo mesmo e sincero com os outros, para que eu não me faça hipócrita e não tenha uma fé superficial e vivencie então essa fé. E aí então eu vou estar vivendo o Evangelho. Primeira escada da bem-aventurança, humildade. Segunda, resignados. Então ele vai nos ensinando. Cada obstáculo vencido é uma virtude conquistada. Resignação, a ser pacífico, justo, misericordioso, puro de coração. Então passaremos a ser pacificadores do mundo e aí receberemos a coroa de seguir o Mestre. E como que faz pra gente, então, construir essas virtudes que a gente quer, né? A gente quer ser pacífico, justo e tudo mais. André Luiz vai dizer o seguinte no livro Paz e Renovação, que existem 8 chaves libertadoras. 8 chaves. Libertadoras por quê? Porque vão libertar o meu espírito da matéria, desse corpo aqui. Vão me fazer pensar na vida espiritual e não só na material. Por isso são chaves libertadoras.
Quais são elas? A primeira, o desgosto. Muitas vezes, quando eu passo por desgosto, eu não quero. É algum sentimento ruim, eu não quero passar. Mas vai me trazer experiência. E essa experiência eu vou poder ajudar outras pessoas que, quando estiverem passando por desgosto, fala, olha, é ruim no começo, mas vai te ajudar a buscar prece, a você buscar uma oração, buscar a sua fé, a estudar um pouco mais para aprender a perdoar o outro, reconhecer que o outro é falho também e que você também dá desgostos para os outros, compreender a sua humanidade, adquirir uma virtude. E aí a outra chave, o obstáculo. Obstáculo é ruim, quem quer dar uma topada numa pedra? É um obstáculo. Muitas vezes a vida nos traz diversos obstáculos que a gente não gosta. Mas é através desses obstáculos que a gente supera as nossas próprias deficiências. Por quê? Quando existe uma limitação, e a gente pode pensar até no cientista famoso aqui, ó, a evolução do mundo foi construída através dos obstáculos. Então era preciso canalizar a água, foi preciso criação da internet, tudo é a evolução. E só com os obstáculos, ou só com as crises, que a gente para a nossa inteligência para focar no que precisa ser solucionado e buscar a solução. Então a gente ainda precisa do obstáculo. A decepção, a terceira chave, vai nos ensinar a discernir, a pensar o que eu também faço para decepcionar os outros, quanto eu já decepcionei, quanto eu tenho de mágoa ainda no meu coração que eu preciso aprender a perdoar. Depois, a quarta chave, André Luiz vai falar que é a enfermidade. A enfermidade nos acometida, mas antes da enfermidade, aquela que eu não quero passar, que eu quero afastar de mim, quando eu não a tinha, eu era desregrado, não fazia exercício, comia de tudo, bebia, fumava e tudo mais, não pensava na saúde. Mas, quando vem uma enfermidade, eu começo a valorizar a saúde. Eu busco uma alimentação mais equilibrada, busco médicos, né? Busco medicação para me ajudar. Então, eu vou valorizando cada momento, a oportunidade de tomar um banho, de conseguir ir no banheiro, a oportunidade de comer sozinho. Então, olha quanta coisa que nós temos e que não valorizamos. A nossa saúde é tudo que nós temos agora. E quando a gente perde, aí que a gente vai dar valor. Por que a gente não valoriza antes? Porque a gente ainda precisa dos obstáculos, das enfermidades, para que a gente pense em algo diferente. E aí valoriza. E aí a gente começa a dar graças a Deus quando a gente melhora um pouquinho. As tentações também é uma chave libertadora. A quinta chave que vai medir a nossa resistência à nossa fé. Quando eu digo assim, se viesse alguém aqui agora na época de Jesus e cortasse aqui a minha mão, pedisse, ou você abjura Jesus ou eu corto a sua mão. Nesse momento eu falaria assim, a minha fé não é vacilante. A minha fé é como uma rocha. Eu entregaria a minha vida por Jesus. Aparece alguém aqui com uma faca. A gente só é testado no momento que acontece as tentações. Então, a tentação retira de nós justamente a verdade interior, a substancialidade da nossa fé, a substancialidade da nossa resistência moral mediante aos obstáculos exteriores. Aí uma semana até que eu morra, um dia, 2 dias, mas eu sei que meu espírito está fortalecido e que Jesus está me aguardando. Então não importa o que você faça com o meu corpo, não importa que doença ou qual enfermidade eu viva, porque meu espírito está liberto. Isso aqui é uma passagem. Isso aqui é só uma roupagem, que daqui a pouco vai ficar. Tudo vai ficar para trás. Tudo que
eu penso ter tudo que eu tenho, todas as propriedades, tudo que é material vai ser destruído pelo tempo, inclusive o meu corpo. Então eu preciso passar por essas aferições, que são recursos da divindade, para demonstrar o quanto nós somos verdadeiros. E aí quando a gente passa, fala, poxa, eu achava que eu era, mas não era. E existem algumas pesquisas psicológicas justamente para comprovar essa situação. Você pensa que é uma pessoa, mas quando na hora da reação é outra. E aí a gente se decepciona conosco mesmo, porque achamos que somos um, quando na verdade não somos. Existe também a sexta chave, o prejuízo, que são testes de resistência, maturidade, fé, o quanto você consegue ser resiliente, recomeçar, tudo para retirar de nós virtudes. A ingratidão, que aí vai buscar refletir dentro da gente se nós temos o amor verdadeiro ou se é o amor baseado em troca. Eu só amo quando eu tenho alguma coisa em troca. Quando ele não me dá, eu não amo. Isso é amor? Amar como Jesus amou é assim? Funciona dessa maneira? Então a gente vai aprendendo justamente com a ingratidão dos outros. Porque nós muitas vezes fomos e somos ingratos, principalmente com Deus, que não agradecemos o tempo todo, às vezes a gente não agradece a vida que nós temos, as circunstâncias que a gente tem, os recursos que viemos, a gente só reclama do corpo, do cabelo, de tudo, quer mudar tudo. Se pudesse, tivesse um cirurgião plástico aqui, a gente mudava exatamente tudo. A gente queria ser rico, lindo, bonito, famoso, ter muito dinheiro para não fazer nada. E aí, como é que a gente vai evoluir? E a última chave é a desencarnação, que é justamente uma chave que nós temos medo, né, de desencarnar, mas e a gente sofre muito quando alguém parte, algum ente querido vai embora, mas que só através da desencarnação é que podemos ter a renovação e a libertação. Ou seja, a renovação também do espírito, que vai vivenciar outras experiências, e a libertação também da carne, para poder se libertar do que ele acreditava ser, mas que não é. Que agora, em uma nova experiência, se vê livre do corpo físico que o limitava e pode, então, passear pelo universo. Deve ser muito legal, né? Bom, e aí a gente tem uma historinha para contar, que é quando o discípulo, né, ele queria seguir o Cristo, está no livro Humberto de Campos, livro Pontos e Contos, é Humberto de Campos, capítulo 20, a súplica final. E esse discípulo, ele queria seguir o Cristo, então ele pede vários recursos, dinheiro, poder, né, e com o dinheiro ele recebe. Só que quando ele recebe, ele acaba perdendo o tempo dele todo administrando o dinheiro, porque ele achava que com o dinheiro ele podia falar mais do Cristo, do Evangelho, e ele acaba perdendo a família, porque a família assim vai e desce, larga dele, ele não tem tempo, e ele fica muito frustrado com isso e diz, não, pai, eu não quero o dinheiro, eu quero então que o Senhor me dê o dom de autoridade. E aí ele passa a ter autoridade, ele diz que uma autoridade, então eu vou servir o Senhor a todos os cantos, eu vou criar igrejas, eu vou construir leis e tudo mais. E ele consegue, a divina sabedoria concede para ele, mas ele passa a ser odiado, porque todo mundo fica com inveja e queria o cargo dele. E aí ele não se sente bem, fala, Senhor, retira de mim esse pedido, eu quero pedir outra coisa para seguir o Senhor, eu quero o dom da cura. Porque com o dom da cura eu vou seguir os seus passos. E aí ele começa a curar todo mundo e surge uma multidão, e essa multidão só multiplica, ele muito cansado, não tem tempo para se alimentar, para descansar, e aí ele precisa fechar as portas para dormir um pouco, e as pessoas começam com incompreensão lá fora, xingando, né, falando como que ele consegue dormir sossegado, se a gente está aqui doente, esperando ele nesse frio e tudo mais. Então as pessoas não compreendem que ele precisava desse tempo para descansar.
E ele sofre muito com isso e diz, não, eu não quero mais o dom da cura, retira isso de mim. Eu não aguento mais, eu preciso então da pobreza. Porque com a pobreza eu vou ser humilde, com os humildes eu vou levar o seu evangelho. E aí ele recebe o dom da pobreza. E aí ele começa a vida com muita limitação, ele gasta muito tempo buscando recursos para se alimentar, para pagar as contas e tudo mais, e ele não consegue trabalhar o evangelho. E aí ele diz assim, Senhor, tira de mim a pobreza, eu não dou conta disso, eu não sei pedir. Aí ele compreende, olha, Senhor, eu não sabia das minhas limitações, não sou um espírito puro, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe de todas as coisas. Então, a partir desse momento, eu não vou pedir mais nada para mim, por mim. A última coisa que eu vou pedir é que faça, Senhor, a sua vontade. Eis-me aqui, seu servo. Modifica a minha vontade para que os meus desejos concordem com os teus desígnios. E então, quando ele faz isso, e para de acreditar que ele é Deus e que ele pode ter entendimento de tudo para solicitar os seus desejos, entende que ele é filho, então esse discípulo passa a receber do Pai a própria vontade. Ele entende que ele não está na posição de saber pedir, porque muito falho ainda somos e os nossos olhares ainda muito limitados, mas que Deus sabe do que precisamos, das nossas necessidades. Então, que Deus haja por ele e que a vontade dele seja feita e que eu seja apenas ferramenta. Neste momento, Humberto de Campos diz que Jesus se faz presente interiormente nesse coração, em que então passa a habitá-lo, e esse discípulo passa a ser ferramenta do teu amor, da sua sabedoria, porque comungam em um único pensamento, em uma única vontade, que é a vontade de Deus, que Jesus vai dizer aqui, que vai nos conduzir à abertura desse reino. E aí, em Mateus capítulo 16, 19, fechando aqui o entendimento, quando Jesus diz, eu te darei as chaves do reino, todos nós receberemos a chave desse reino. Precisamos, então, estarmos aptos para receber, passando pelas experiências difíceis que vão nos conduzir a virtudes que necessitamos para, então, retirar essa chave das mãos de Jesus. E tudo que ligares sobre a terra estará ligado nos céus. Ou seja, tudo que eu ligar aqui, eu vou ligar meu coração ao amor, à bondade, ao perdão, à compaixão, à paciência, à tolerância, à compreensão. Tudo isso que eu estou ligando vai ser ligado nos céus. Por quê? Quando eu deixar essa roupagem aqui, o que eu conquistei como espírito imortal segue comigo. Está ligado no céu. E tudo que eu desligar aqui na terra também estará desligado no céu. Tudo que eu desligar aqui, eu vou desligar as minhas amarras, o meu ódio, o meu rancor, as minhas mágoas, os meus traumas. Eu vou desligar aqui a maledicência, a preguiça, a prepotência, o meu orgulho, a vaidade. É lógico que a gente vai aos poucos, mas tudo que eu for desligando, eu for aqui na terra, segue com o espírito imortal para o céu, será desligado lá também. Então, se eu teria que vir com alguém para reparar um dano, porque prejudiquei, né, e aprendi com o trabalho da caridade, da fraternidade, a levar o bem a muitos outros corações, o amor cobre uma multidão de pecados. Então, quando eu me for, eu desliguei essa amarra. Eu não preciso reencarnar com meu inimigo novamente, porque terei aprendido a perdoar, porque terei praticado a caridade. E por misericórdia divina, os nossos destinos são construídos paulatinamente, dia após dia. E são modificados a partir do momento que nós queremos modificar e nos esforçamos para isso.
E aí, chegando já no final, tem um texto aqui do Humberto de Campos, Cartas e Crônicas, capítulo 5, O Caminho do Reino, que tentei sintetizar alguma coisa, mas que as palavras de Humberto são tão bonitas que eu não conseguiria demonstrar com as minhas palavras a beleza que será aqui o planeta Terra regenerado. Então, essa história conta que Jesus estava conversando com Zacarias, e aí ele vai explicar qual é esse caminho do reino. Então, ele diz assim, ó, o reino de Deus será, por fim, a vitória do bem no domínio dos homens. O reino de Deus, por fim, é o quê? A vitória do bem no domínio dos homens. O domínio dos homens aqui simboliza o nosso planeta, a vitória do bem nesse planeta e a vitória do bem interiormente. O bem vai dominar o nosso interior e não mais o nosso ego. Então ele diz o seguinte, como que a Terra vai ser? Isso aqui é uma profecia que será concretizada. Humberto de Campos diz assim, Jesus estava se referindo a Zacarias e disse, Zacarias, o sol cobrirá o mundo por manto de alegria luminosa, guardando a paz triunfante. Os filhos de todos os povos andarão vinculados uns aos outros através do apoio mútuo. As guerras terão desaparecido. Ninguém se lembrará de exigir o supérfluo e nem se esquecerá de prover os semelhantes do necessário. Os enfermos, por mais aparentemente desvalidos, acharão leito repousante. As moléstias do corpo significarão simplesmente notícias breves das leis naturais no arcabouço das formas. O trabalho não será motivo de cativeiro, e sim privilégio sagrado da inteligência. A felicidade e o poder não marcarão o lugar dos que retenham ouro e púrpura, mas o coração daqueles que mais se empenham no doce contentamento de entender e servir. O lar não se erigirá mais em cadinho de provação, porque brilhará incessantemente por ninho de bênçãos, em cujo aconchego palpitarão as almas felizes, que se encontram para bendizer a confiança e a ternura sem mácula. O homem sentir-se-á responsável pela tranquilidade comum, nos moldes da reta consciência, transfigurando a ação edificante em norma de cada dia. E a mulher será respeitada na condição de mãe e companheira, e que devemos originariamente todas as esperanças e regozijos que desabrocham na terra. A dor de alguém será repartida entre todos, qual transitória sombra entre todos. O júbilo de alguém se espalhará na senda de todos, recordando a beleza do clarão estelar. A inveja e o egoísmo não mais subsistirão, visto que ninguém desejará para os outros aquilo que não aguarda em favor de si mesmo. Fontes deslizarão entre jardins, e frutos substanciosos penderão nas estradas, oferecendo-se à fome do viajor, sem pedir-lhe nada mais que uma prece de gratidão à bondade do Pai. De vez que todas as criaturas alentarão consigo o anseio de construir o céu na terra que o Todo-Poderoso e Misericordioso lhes entregou. Quando atingirmos coletivamente o reino dos céus, ninguém mais nascerá sob qualquer sinal de separação ou discórdia, porque a humanidade se regerá pelos ideais e interesses de um mundo só. E aí Zacarias pergunta, qual é, porém, Senhor, o caminho para o reino de Deus? E ele diz, a estrada para o reino de Deus é uma longa subida.
E ele diz, para a conquista do reino de Deus, este é o caminho. E aqui, Jesus está simbolizando aqui para Zacarias, no momento em que ele foi crucificado, e ele teve que subir até o Gólgota. E passou pelas humilhações, pela crucificação, pela zombaria, pelo abandono. Passou pela solidão ali, né, de ficar sem os seus amigos discípulos. Então isso demonstra que todos nós passaremos pelas dificuldades da subida. Mas o cristianismo não termina na cruz, termina na ressurreição. E assim ele nos ensina que a subida é difícil, mas a hora que chegarmos, teremos nos tornado outra pessoa, outros seres, que então ressurgiremos interiormente dentro de nós. E Jesus termina, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, porque o reino de Deus está dentro de vós. É Ele quem vai nos conduzir o caminho. É através dessa porta que passaremos. E o reino começa interiormente. A partir do momento que eu me transformar, e você se transformar, e você, e mais você, e você, todos nós coletivamente iremos construir esse planeta Terra. E essa profecia será concretizada. Portanto, a responsabilidade de pegar a chave do reino é de cada um de nós. E só depende do nosso esforço, da nossa boa vontade, dos estudos do Evangelho. E que a gente possa, então, não desistir dessa tarefa, sabendo que o nosso mestre enfrentou tudo isso e na hora mais difícil diz, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, quando a gente estiver enfrentando os aguilhões, né, que nos machucam a alma, lembremos desta mensagem. Nós estamos aqui para vencer o mundo e não no mundo. Então, passaremos pelas dificuldades como trampolim para a nossa ascensão espiritual, assim como ele, e vamos ressurgir dentro de nós mesmos. Que possamos ficar com o nosso querido Mestre Jesus, hoje e sempre. Que alegria nós ouvimos o Evangelho do nosso Mestre Jesus, pelas doces palavras da nossa irmã Eliana. Somos felizes por estarmos aqui e receber as palavras que nos podem trazer transformação, as nossas reflexões. Isso tudo se nós permitirmos e continuarmos no caminho do nosso Mestre Jesus, com essas luzes, essa iluminação das suas palavras, do seu Evangelho. Felizes nós somos por receber tanto amor, desde o momento que entramos aqui nessa casa, escolhemos a nossa cadeirinha, os benfeitores amigos, a nossa família espiritual está sempre conosco, acariciando nossos cabelos, nos dando um abraço, desejando sempre que permaneçamos nesse caminho do bem, no caminho do nosso Mestre Jesus, esse caminho que encontramos. E toda vez que sintamos assim alguma angústia, uma tristeza, pensemos em Jesus, nas suas palavras, no seu olhar doce. Lembremos de Maria, sua mãe, misericordiosa, resignada, sempre com muita fé. Que possamos nos sentir abraçados por ela, envolvidos com seu amor, trazendo coragem,
energia, bom ânimo, para que possamos passar as nossas dificuldades, dissolver as nossas tristezas, sempre com todo esse amor que nós recebemos. Felizes nós somos por participar desse encontro, de estarmos aqui. Estamos sempre sendo cuidados com muito carinho. E que agora, esse momento que antecede o passe, nós possamos continuar envolvidos com esse carinho, com esse amor, e nos permitir receber as bênçãos, a energia que é transferida para nós no momento do passe. Que possamos receber muita coragem, bom ânimo, paz e muita esperança. Pedimos ao nosso Mestre Jesus que sempre nos envolva com suas bênçãos, nos envolva com a sua paz e sempre com a nossa Mãe Santíssima, que desejemos sempre estar ao seu lado, sentindo o seu abraço e o seu carinho. Pensemos nela sempre, pensemos em Jesus, para que possamos estar sempre conectados com a espiritualidade, recebendo as bênçãos dos nossos amigos benfeitores que estão sempre conosco. Vou fazer uma prece para nossa mãe, que todo mundo já conhece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja, que todos sejam sempre envolvidos e abençoados na paz do nosso Mestre Jesus. Que assim seja.